Olá, galera! Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Hélia Mendonça. E no vídeo de hoje nós vamos resolver as atividades do primeiro ano do ensino médio, referente à semana 2 do PET volume 3, e o tema é ligações químicas, ou seja, fundamentos das ligações químicas. Vem comigo! Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de saber mais sobre você. Me conta aí qual é a sua escola, qual é a sua cidade. E no próximo vídeo terei uma enorme alegria de deixar um salve aqui para você e um grande abraço. Registre no comentário. Quando falamos de ligações químicas, devemos lembrar da teoria do octeto, porque os átomos se unem através das ligações químicas. Eu vou deixar aqui nos cards desse vídeo os links para você assistir esse vídeo aí da teoria do octeto. E vamos então para a resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que eu irei ajudá-lo. Atividade 1. Considere as duas situações seguintes que podem ocorrer quando dois átomos se aproximam. 1. As atrações são mais intensas do que as repulsões. As atrações elétricas são menos intensas do que as repulsões. Em qual delas ocorreu uma ligação química? Nós sabemos que todas as ligações químicas que ocorrem são de natureza eletrostática, deve haver atração. Então, para que ocorra uma ligação química, deve haver atração eletrostática entre os núcleos, que possuem cargas positivas, e os elétrons, que possuem cargas negativas, mantendo os átomos unidos e estabilizando as forças de atração e repulsão, formando assim a molécula. Logo, vai ocorrer a ligação química na situação 1. Atividade 2. Quando dois átomos iguais se unem, há possibilidade de ser iônica ou molecular essa ligação? Como serão distribuídos os elétrons em torno dos núcleos nesse tipo de ligação? Justifique o seu desenho. Então, qual que é a característica de uma ligação iônica? Nós temos átomos de elementos metálicos se juntando com átomos de ametálicos, ou o metal tem a tendência de doar elétrons e o ametal de receber elétrons. Nesse caso, é a característica da ligação iônica. Então, os átomos já não são iguais. As características da ligação molecular, ela ocorre com o compartilhamento de elétrons, entre átomos de ametais. Então, nesse caso, eu posso ter dois átomos iguais. Então, a possibilidade é de ocorrer uma ligação molecular. E como serão distribuídos esses elétrons? Veja o exemplo. Nós temos aqui dois átomos iguais de cloro. Eles podem fazer uma ligação simples. Dois átomos de oxigênio podem fazer uma ligação dupla. E dois átomos de nitrogênio podem fazer uma ligação tripla. Nesse caso, todas são ligações moleculares, onde vai ocorrer o compartilhamento de pares de elétrons, formando assim uma ligação molecular. Atividade 3. Observe o modelo de ligação química a seguir e assinale a afirmativa e incorreta. Então, vamos analisar nesse caso, primeiramente, o modelo. Nós temos aqui um átomo representado de sódio, representando a sua camada de valência, com 2, 8 e 1 elétron. Nesse caso, o sódio ele é um metal e ele tem tendência de doar elétrons. No segundo, a imagem, nós temos o átomo de cloro com 2, 8 e 7 elétrons na camada de valência. A tendência do cloro é receber elétrons, pois ele é um ametal. Então, essa é a situação antes da reação. Após a reação, o que acontece? Percebe-se que o átomo de sódio, na sua última camada de valência, que ele tinha 1 elétrons, ele doa esses elétrons e a sua eletrosfera fica igual a do neônio, ou seja, ele fica com 8 elétrons na sua camada de valência. E o que ocorre com o cloro? O cloro fica também com 8. Veja que ele tinha 7 elétrons na sua camada de valência, ele passa também a ficar com 8.
De acordo com a teoria do octeto, esses dois átomos estão com 8 elétrons na sua camada de valência, adquirindo assim estabilidade de gás nobre. Quando isso ocorre, nós temos a transferência de um elétron, e o tipo de ligação que caracteriza como transferência de elétron é a ligação iônica. Então, vamos analisar as questões. O esquema serve para explicar a ocorrência de uma ligação do tipo covalente, então nós já vimos que essa afirmativa é incorreta, porque ela explica uma ligação do tipo iônica. B. O átomo de sódio fica positivamente carregado, cátion, e o cloro fica negativamente carregado, ânion. Está correto, porque o metal ele doa elétrons e se transforma em um cátion. E o ametal, que é o cloro, ele recebe elétron e fica caracterizado aí como um ânion. Então, a afirmativa B está correta. C. A transferência de um elétron da eletrosfera do sódio para o cloro faz com que os átomos percam a sua neutralidade? Sim, porque aí o sódio passa a ser cátion, tem carga positiva, e o cloro passa a ser ânion, tem carga negativa. Então, a afirmativa também correta. D. Nós temos, após haver a transferência de elétrons, ambos os átomos adquirem configuração semelhante à de gás nobre? Também correto, já falamos sobre isso na explicação. E, enquanto os átomos dos elementos representados no modelo estiverem afastados, praticamente um não exerce influência sobre o outro, também está correto. Atividade 4. Assinale o elemento químico cujos átomos possuem estabilidade eletrônica. Alumínio, ele é um metal, tendência dele é de doar elétrons. Formar cátions. O hélio é um gás nobre. Os gás nobres possuem estabilidade eletrônica. O oxigênio é um ametal, a tendência dele é receber elétrons e formar ânions. Da mesma forma que o enxofre, que também é um metal, tem tendência a formar ânions. E o potássio é metal, tendência dele doar elétrons e formar cátion. Então, estabilidade são os elementos que apresentam estabilidade eletrônica, são os gases nobres. É o que nós apresentamos aqui na letra B. Finalizamos então a correção das atividades da semana 2 sobre os fundamentos das ligações químicas. Eu espero que você tenha gostado da aula, então é só curtir. Registre nos comentários a sua gratidão ou a sua dúvida. E no próximo vídeo posso deixar aqui um salve para você, também para a sua escola e um grande abraço também para quem ficou a aula até o final. Até a próxima aula. Fique
Te espero lá!